Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 10, que diz: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Bom, queridos, aqui Jesus diz então algo muito importante, que para permanecer no amor dele, foi essa a proposta que ele vem fazendo nos últimos versos, né? A proposta de nós virmos a participar do amor dele. Então, o que nós precisamos fazer para permanecer nesse amor? Ele diz, precisamos que nós obedecemos os seus mandamentos. O que é obedecer? Obedecer é dar razão a Deus. Ou seja, o que Deus lhe diz, você acredita e você segue. Por que isso te leva a permanecer em Deus? Lembrando aqui da metáfora, da ilustração de Jesus da videira. Se o galho se recusar a dar razão à videira, ou seja, se o galho se rebelar contra a videira, se recusar a seguir as orientações da videira, o que acontece? O galho está então se desconectando da videira. Não é a videira que está lançando o galho fora, é o galho que está cortando relações com a videira. O que é cortar relações com a videira? É deixar de receber a seiva da videira, receber os nutrientes da videira, porque quer viver de outra forma, quer viver por si mesmo. E o que acontece? Aí o galho seca e cai da videira e se desconecta. Então, se nós, como galhos, dissermos não à videira, lutarmos contra ela, nos afastarmos dela. Bom, então isso é uma resposta à proposta de amor que Jesus vinha fazendo, ou seja, responde que não quer. Eu não vou participar, eu quero me desconectar. E se ela se desconecta, então não permanece no amor, justamente porque não quis seguir o viver do amor. Então isso é bem claro, se a pessoa corta relações, não quer seguir, se recusa a deixar aquela seiva, aquela energia vital fluir dentro da pessoa, ouvindo e dando atenção, então a pessoa não quer permanecer no amor, é uma escolha dela. Veja que Jesus diz para nós obedecermos, ele fala, aos meus mandamentos. Isso é muito interessante, queridos. É retratado nos evangelhos que as pessoas ficavam impressionadas, o povo ficava impressionado, porque Jesus dizia como quem tinha autoridade. Porque Jesus não ficava apontando para os escritos antigos, para a lei de Moisés. Não, ele falava, é para seguir os meus mandamentos. Nós lemos aqui e passamos batido, mas isso era um escândalo para a época. Como assim? Quem é você? Você é um carpinteiro, você é um galileu, você vive entre os samaritanos. É por seguir você? Não, você deveria estar ensinando a lei de Moisés, deveria estar ensinando os escritos dos rabinos, ensinando o que os grandes mestres do passado falaram. Quem é você? Veja que Jesus, ele sempre insiste, sigam as minhas palavras. São vários versos, você sempre vai ver Jesus apontando para o ensino dele mesmo. Ele não fica apontando para a lei de Moisés ou para os profetas, ele aponta para si mesmo. Por quê? Porque nele é um ensino ainda melhor. Às vezes ele referencia, dizendo que o ensino dele cumpria a lei e os profetas, mas ele sempre aponta para o seu próprio ensino, porque é um ensino mais completo, mais profundo, mais amoroso que qualquer registro na história da humanidade. E conforme o próprio Moisés previu, Deus enviará um profeta semelhante a mim, que virá e lhes anunciará tudo. Então, o que foi ensinado no Antigo Testamento foi um ensino, uma revelação que ainda era incompleta. Virá aquele que lhes anunciará tudo. E veio quem? Jesus. Por isso ele fala, ouçam os meus ensinos, aos meus mandamentos, a minha palavra. Porque aqui sim está a revelação completa. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele está todo o resplendor de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como o Evangelho de João nos ensinou,
ele é o verbo de Deus. Então, ele nos fala Deus integralmente. Integralmente, como nos é dito também. Nele, o Espírito Santo não era dado por medida. Ou seja, todos os que vieram antes dele, os que vieram depois, todos os profetas, todos os grandes santos, sempre tiveram uma porção, uma medida do Espírito Santo. Em Jesus, não. Em Jesus estava completamente, 100% a presença de Deus, porque ele era o próprio Deus. Então, a diferença de profundidade, de grandeza e de magnitude nos ensinos de Jesus, não é nem que é muito maior, é de outro nível, é de outra escala, é de uma outra elevação, não dá nem sequer para comparar. E aí veja que Jesus diz, obedeçam aos mandamentos. Isso ele vinha falando, no capítulo 14 ele falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. No verso 21 do capítulo 14 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses é o que me ama. Ele ainda repete, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, é o tempo todo falando. É guardar a palavra, é obedecer aos mandamentos. Bom, e aqui alguém poderia, falar, olha só, pastor Rômulo vive falando de amor, é amor, nós temos que buscar o amor, o evangelho é o amor, etc. Mas aqui, tá vendo? Na hora que a coisa aperta mesmo, o que vale, o que é o centro, o que é mais importante é guardar os mandamentos. Não é o amor. O amor tem importância. Mas na hora mesmo do vamos ver, o que é mais importante são os mandamentos aqui. É Jesus que está dizendo, tem que guardar os meus mandamentos. Aí a pessoa acha, claro, que não é o amor o principal. Mas olha só, qual é o mandamento? Jesus está falando para guardar o mandamento. Que mandamento é esse? A gente pode aqui passar o resto do dia falando que mandamento é esse, mas as Escrituras deixam bem claro. 1 João capítulo 2, verso 7, por exemplo. Eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento que vocês tiveram desde o princípio. Que é qual? Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Ou seja, é quem ama. E na sua segunda carta, nos trechos mais belos, o que eu gosto de citar sempre, o apóstolo João repete, eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas aqueles que vocês têm desde o princípio. Que é qual? Ele fala que nos amemos uns aos outros. E que mais? Não, é esse é o mandamento. É esse o mandamento que vocês devem guardar, que nos amemos uns aos outros. E ele continua, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. E de novo a pessoa pode dizer, tá vendo? Esse amor da Bíblia, na verdade, é que nós obedeçamos aos mandamentos. E eu repito a pergunta, que mandamento? E só para deixar bem claro, ele explica nesse mesmo verso, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. E o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, no Evangelho, queridos, quando vocês lerem mandamentos, o que vocês estão lendo é amor. Não é, o mandamento é uma coisa, o amor é outra. Então, quando a gente lê mandamento, está vendo? É mandamento. Não. Quando você lê mandamento no Evangelho, o que ele está falando é ame. O mandamento é este. Eu estou interpretando, é a minha opinião? É a opinião pessoal do pastor Romulo. Não. Isso aqui é português, claro. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, quando você vê Jesus falando, guardem os meus mandamentos. Quando você vê o apóstolo João dizendo, ande em obediência aos mandamentos, a própria Evangelho explica, que mandamento é este? Que vocês andem em amor. Isso no Evangelho inteiro. O que o Evangelho nos diz? O amor é o cumprimento da lei. O apóstolo Tiago nos diz, a lei do reino de Deus é qual? É o amor. O que Jesus nos diz? Quando foi perguntado a ele, mestre, qual é o maior mandamento? Ele fala, amar a Deus, amar ao próximo, e isso resume toda a lei e todos os profetas, todos os mandamentos, todos os ensinos, está resumido aqui para você. Ame a Deus, ame ao próximo. O que o apóstolo Paulo diz?
Não é circuncisão nem circuncisão que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é a fé que atua pelo amor. Então eu estou citando o apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Tiago e o próprio Jesus. Todos em uníssono, em unanimidade, dizem a mesma coisa. O mandamento é este, que andemos em amor. 1 João capítulo 3, outra citação, poderia falar muitas. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Ah, mas isso é a opinião de João, que amemos uns aos outros. Não, ele fala, o seu mandamento é este, creiamos em Jesus e amemos uns aos outros como ele nos ordenou, como Jesus nos ordenou. Então o apóstolo João fala, o que eu estou falando não é a minha opinião, apóstolo João, de mim, apóstolo João. Não, mas foi ele que ordenou isso. Foi Jesus que ordenou isso. Para vocês verem como o amor é central. No capítulo 4, o apóstolo João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, sequer não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja como o amor é algo central. Quem não ama, nem mesmo conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Amados, outro verso, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Resumindo, hoje estamos passando um pouco do tempo. Resumindo, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, correto? Esse é o verso original. O que ele está dizendo? Se o mandamento é o amor, ele está dizendo que é amando. Amando, vocês permanecerão no meu amor. Sem amar, não tem como participar do amor que eu lhes proponho. O amor não pode ser de via única, ou seja, só Deus nos amar. Não. Se Deus nos ama e nos convida a participar desse amor, nós temos que corresponder ao amor dele e amar de volta. E esse amor tem que ser vivenciado. Tem que ser um ciclo perfeito. Deus nos ama, nós amamos a Deus. Nosso irmão nos ama, nós amamos ao irmão. Tem que ser, não pode ser uma via única. E esse amor precisa ser vivenciado. Então, quer permanecer no amor de Jesus? Você quer ser amado por Deus, permanecer no amor dele, viver eternamente no amor dele? Então você vai ter que amar. Vai ter que abandonar o egoísmo e vai ter que se importar com o próximo, se importar com o seu irmão. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Que mandamento? O mandamento é este, que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.